Olha aqui, ó, a Justiça prorrogou as prisões dos influencers presos na Operação Jogo Sujo. Você lembra aí a Operação Deflagrada e a condução de alguns dos envolvidos? Eles que são investigados por exploração e divulgação de jogos de azar, aí o Louquinho, né, conhecido assim, o influencer, e outros sendo conduzidos lá na semana passada, quando eles foram presos, cumprimento de mandado de prisão temporária. O prazo dessas prisões encerraria no fim de semana, mas a polícia decidiu acionar a Justiça por essa prorrogação e houve um parecer favorável do Ministério Público e a Justiça acatou. Agora, o detalhe é que a movimentação, ou na verdade a defesa desses investigados, de alguns deles, já tinha pedido à Justiça a revogação da prisão ou mesmo decretação de prisão domiciliar para alguns deles. E foi usado o argumento de problemas de saúde. Mas olha só, a polícia está agindo e está trabalhando. E os policiais, os investigadores, verificaram que horas antes deles serem presos na semana passada, alguns deles estavam tocando a vida normal e não tinha problema de saúde nenhum. Olha aí o vídeo da Milena. Ela foi fazer o cabelo na véspera, foi para a academia, né? E colocando tudo isso nas redes sociais. Como ficou legal o cabelo dela, ó. Aí a polícia viu que isso estava postado nos stories. Aí falou, mas espera aí. Se estão pedindo por problema de saúde que ela vá ficar em casa, na véspera não parecia que ela estava com a saúde agravada de alguma forma. Esses vídeos aí estão sendo usados pela polícia também como meio de prova. Olha, eu vou ter informações ao vivo acerca disso com o delegado da DRCI, delegado Humberto Mácula. Quem está com ele é a repórter Nájila Fernandes. Portanto, prisão temporária prorrogada, Nájila. E quais foram os argumentos, qual a justificativa da polícia para isso? Muito bom dia para você. Bom dia, Tiago. A você e a todos que acompanham Notícia da Manhã. De fato, Tiago, quando a pessoa está doente, a última coisa que ela pensa certamente é em ir ao salão de beleza e academia, não é? Mas, infelizmente, a Milena teve aí essas informações divulgadas na internet e o pedido de prisão domiciliar dela e de parte também dos influencers presos na Operação Jogo Sujo foi negado pela Justiça. Você falou agora há pouco também que a Justiça concedeu a prorrogação da prisão temporária, no caso de 7 dos 8 influencers também presos na Operação Jogo Sujo. A gente tem, inclusive, um print com algumas informações da Justiça, mas antes deixa só passar também a informação de que em um dos casos, Tiago, a polícia anexou, que foi justamente o caso da Milena que você mostrou aí no vídeo. A Justiça anexou nos autos de investigação essa situação, o que levou justamente à negação do pedido de prisão domiciliar. Mas eu vou pedir para a produção colocar na tela, por gentileza, o print com a decisão da Justiça em relação a essas informações que a gente está citando agora, que diz... Não tem o print? Então vamos citar aqui rapidinho. Pelo exposto, permanecem as razões que ensejaram a decretação da custódia temporária, motivo pelo qual a Justiça não acolhe os pedidos de revogação da prisão temporária formulados pelas defesas de Brenda Raquel Barbosa Ferreira, Marta Evelyn Lima de Souza, Milena Pamela Oliveira Silva e Pedro Lopes Lima Neto. A Justiça indefere os pleitos de Brenda Raquel Barbosa Ferreira, Milena Pamela Oliveira e Pedro Lopes Lima Neto pela conversão temporária em domiciliar, pois incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária. Você citou, Tiago, a presença do delegado Humberto Mácula, ele que é titular da DRCI, Delegacia de Repressão e Combate a Crimes de Informática, e é com ele com quem eu vou conversar agora. Delegado, muito bom dia para o senhor. Esse é o objetivo, inclusive, da DRCI também, não é? Que está com o inquérito, que continua a investigação e que o objetivo é que essas pessoas continuem presas. Isso, exatamente. Bom dia. O instituto desse tipo de prisão, que é a prisão temporária, é justamente para você formar mais elementos, para você continuar a desenvolver a investigação. Instituto muito bom, né? E nós decidimos, a autoridade policial decidiu representar pela prorrogação, foi acolhida pelo judiciário e nós continuamos com a investigação.
O material foi um material vasto recolhido, já estamos fazendo análise, nossos investigadores estão continuando trabalhando, eles não param. E com essa análise nós percebemos que realmente estamos no caminho certo, né? O caminho de que essas pessoas praticavam jogos de azar, que lavavam dinheiro e é necessário que elas permanecessem presas. E o judiciário concordou e isso foi deferido. A soltura, essas pessoas em liberdade, de que forma elas poderiam prejudicar, por exemplo, a investigação que continua? É como foi colocado na decisão. É preciso que a autoridade policial, seus investigadores, a investigação, ela tenha mais tempo, mais tranquilidade para fazer essa análise e chegar até um veredito, chegar até um relatório final. Inclusive, a gente lembra aqui que no momento da prisão de alguns influencers, uma das influencers, né, ela foi inclusive debochada, ironizando com a imprensa, com toda a situação. Falamos agora aqui também de um vídeo da Pamela que foi postado horas antes dela ser presa no salão de beleza, na academia, sendo que o advogado alegou inclusive que ela estaria doente. Ou seja, são argumentos que já são comuns, conhecidos e que costumam ser utilizados, delegado. Sim, os brilhantes advogados que estão atuando no inquérito policial, eles têm os seus argumentos, têm o direito de argumentar, né? As pessoas que estão presas também têm o direito constitucional de defesa, ampla defesa, o contraditório, e a polícia também, ela tem esse trabalho de investigação. Nós já estávamos monitorando há alguns meses já essas pessoas e sabíamos que isso não condizia com a vida que eles levavam. Né? Se tivéssemos conhecimento de algum estado de saúde fragilizado, de alguma internação, isso seria levado aos autos, a pessoa seria talvez encaminhada de outra forma, mas nós verificamos que não justificava essas conversões em prisões domiciliares ou a soltura, e levamos isso até o conhecimento do judiciário através do meio legal. O Tiago, lá no estúdio, delegado, ele tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Tiago? Queria saber, Nájila, obrigado ao delegado Humberto por nos atender também, em relação ao Antônio Robson, conhecido como Robinho da Carne. Havia uma manifestação por parte dos advogados de defesa em apresentá-lo até sexta-feira passada. Ele já foi preso, ele continua figurando no rol de investigados. Como é que está a situação dele especificamente? A situação dele é que ele continua foragido. Os advogados já entraram em contato conosco para fazer essa apresentação. Nós estamos aguardando a apresentação. É bom que se lembre que mesmo soltos ou presos, eles continuam sendo investigados. O inquérito policial será finalizado. Nós estamos à espera disso. E a Polícia Civil trabalha com a tranquilidade que ela exige, que a investigação exige, para que seja feito um trabalho sério, um trabalho preciso, um trabalho responsável, que já é comum nos trabalhos que são feitos pela Polícia Civil. O Tiago tem mais uma pergunta para o senhor no estúdio. Tiago. Delegado, em relação aos dados que estão sendo analisados, inclusive essa é uma das justificativas para a prorrogação do pedido de prisão temporária, avaliar todo o material que a polícia conseguiu recolher. Já é possível se falar no volume de recursos que esse pessoal movimentou, como é que a polícia está atuando nesse sentido? E normalmente, né, quando a polícia se debruça na construção de provas, costuma-se aparecer outras pessoas. A polícia já trabalha com outros nomes, além desses 8 inicialmente verificados? Olha, os dados que estão sendo analisados e coletados nos celulares, nos dispositivos, além de outros que estão aparecendo e sendo verificados pelos nossos investigadores, eles são dados robustos, né? Foram devidamente autorizados pelo Poder Judiciário, e é mais uma das peças que está compondo esse tabuleiro, que está compondo esse cenário que nós já sabíamos que ia se concretizar. Então, nós estamos no caminho certo, lembrando que essa prática é uma prática ilegal, né? Uma prática que atinge, que ataca diversas famílias, diversas pessoas entraram em depressão, nos procuraram preocupadas, né? E a visão e o objetivo da Polícia Civil é justamente combater qualquer tipo de prática ilegal, qualquer tipo de prática que não está cobertada pela legislação brasileira, que seja crime, que seja contravenção, para entregar para a sociedade um trabalho, um serviço que é obrigatório para nós.
Já se tem uma ideia de valores envolvidos, delegado? Olha, por enquanto não, por enquanto nós só temos aqueles da operação, temos outros ainda que foram bloqueados, que nós estamos quantificando para, ao final, entregar à Justiça um dado relevante e um dado preciso. Certo. Delegado Humberto Mácula, titular da DRCI, muito obrigada pelas informações, delegado. As investigações continuam, Tiago. E só para fechar, queria citar aqui o nome dessas pessoas envolvidas que foram presas, inclusive, na Operação Jogo Sujo 2 e como elas são conhecidas na internet, nas redes sociais. Louquinho, Letícia Ellen, Diogo Shannon, Milena Pamela, Brenda Raquel, Marta Evelyn, Lima Souza, Irla, Lima, como ela é mais conhecida, Douglas Guimarães Neves e o Antônio Robson da Silva Pontes, como você citou aí agora há pouco, conhecido como o Robin da Carne. São as pessoas envolvidas, Tiago, presas na Operação Jogo Sujo 2.